Você já reparou que no mundo existe duas visões? O lado meio cheio ou o lado meio vazio? Qual lado você tem olhado mais na sua vida? Venha conferir comigo o que eu tenho visto e acredito que vai ser um divisor de águas na sua vida. Hoje é o dia 26 do desafio de 180 dias e o tema do vídeo de hoje é carência de referência do lado sombra e referência do lado luz. Bem-vindo ao canal da Rafa Pereira. Se você gostou desse tema, se inscreve no canal, deixa seu joinha, comenta aqui também o que você sabe sobre esse assunto, o que você não sabe ainda. Compartilhe também com outras pessoas que talvez tenham interesse sobre esse tema. Como eu disse no começo do vídeo, qual é o lado que você está olhando? O copo cheio ou o copo vazio? Eu até gravei o vídeo de carência de referência, no caso antes era só carência de referência, e aí eu tive uma crise de identidade, porque eu tava olhando mais o lado sombra do vazio, né, o copo meio vazio, e aí com a crise de identidade eu fui conversar com meu pai, e aí ele me disse, né, das vivências dele, que a gente precisa olhar mais o copo meio cheio, porque o vazio sempre vai estar ali, mas a gente precisa entender que independentemente do copo meio cheio ou meio vazio, a vida da gente existe um equilíbrio. E a gente não pode querer, por exemplo, no caso que ele me explicou, né, meu pai me explicou que quanto mais água você coloca no copo, maior o copo fica. Então, não adianta você só focar na falta e não aproveitar as belezas, né, as maravilhas da vida do copo cheio, ou do copo meio cheio no caso. E eu confesso que eu tava olhando muito a minha parte de falta e não tava olhando a parte das coisas que eu realmente tenho. E isso tava me levando para muitas crises, só olhar o lado negativo das coisas, igual, por exemplo, eu realmente vim de uma família disfuncional, mas, porém, contudo, entretanto, eu tenho que olhar o lado bom disso e não olhar o lado ruim, porque de tudo que eu já sei, né, e eu quero compartilhar aqui, é que se a gente fica só na tristeza, só na raiva, só na ausência de perdão, a gente vai ficar doente, a gente vai ficar triste. E as outras pessoas, se a gente quiser se relacionar com outras pessoas, as outras pessoas não vão querer uma outra pessoa que fique muito triste. E a gente quer, normalmente, né, até a gente aceita no começo as pessoas tristes porque a gente também tá triste. Mas no decorrer do caminhar, da jornada, a gente vai vendo que, poxa, eu quero viver uma vida leve, uma vida boa, e quero que as outras pessoas que estejam andando, né, estejam caminhando junto comigo nessa jornada, também possam estar leves e estar tranquilas, porque ninguém gosta, né, de a pessoa que chega pra conversar numa roda, ou que conversa com você a sós, assim, só reclama. A gente não gosta de pessoa que só reclama ou pessoa pessimista demais, né? A gente tem que, sim, ter o pezinho no chão, mas não ser pessimista a ponto de sobrecarregar o ambiente. Então, a carência de referência, ela é quando a gente não tem referência daquilo, ou quando, no caso, eu tava olhando muito o que me faltava e não o que eu realmente já tenho. E de ter tido essa crise de identidade, porque eu quero me tornar uma pessoa melhor, e eu tava ainda, né, nessa questão de ainda ser a outra pessoa que ficava olhando o lado negativo, eu não quero isso pra minha vida. Eu espero que você também não queira isso pra sua vida. Eu espero que aquela questão que fala, aquela frase que o povo fala que é muito clichê, que é que quando você anda com 5 pessoas ao seu lado, você vai ser a sexta, igual, é que eu também acredito que não é só isso, mas a gente tende a encontrar pessoas no nosso ao redor daquilo que a gente é. Não tem como a gente querer ser uma pessoa incrível e ter amizades incríveis se a gente não é incrível conosco. A gente não tem como atrair aquilo que a gente não é. Um exemplo meu, por exemplo, eu gosto de fazer academia. Então, na academia,
eu fiz amizades. E por as pessoas treinar, a gente vai acabando tendo uma amizade dentro da academia. Eu já tive momentos que eu ia muito pra cidade, pra beber e tudo mais, então eu tinha o grupinho da bebida e da zoeira. Conforme eu fui parando de fazer isso, o grupinho, eu parei de ter amizade com a galera e a vida que segue. Então, assim, tem momentos que você precisa olhar para os seus grupos de amigos e ver o que esse grupo faz. Conforme você vê o que o grupo faz, você pode avaliar. É isso que eu quero pra minha vida? Ou isso é uma fase? Porque existem fases na vida e tá tudo certo. Não é errado ter essa fase. É importante passar por essa fase também de autorreflexão, de que se o grupo que eu estou me relacionando, né, que eu já falei aqui sobre grupo de apoio e ambiência. Se você tá numa ambiência que você tá confortável e se você tá, assim, é o que você quer pra daqui a 6 meses, pra daqui 2 anos, até 5 anos, você permanece. Se aos poucos você vai vendo que o grupo, a sua ambiência não tá de acordo com aquilo que você quer para um futuro, você vai se melhorando e aos poucos essas pessoas vão saindo da sua vida e outras pessoas vão entrando. É um ciclo. A vida nossa é vida cíclica, né? A todo momento que, por exemplo, tem a virada de ano, né? Que os ciclos vão se renovando, assim também na nossa idade, né? Conforme um ano vai passando, o outro ano vai passando, a gente vai tendo outras amizades também. Então, eu queria deixar uma mensagem aqui com você, é que dessa vez hoje não tive colinha, graças a Deus não tive colinha. Eu tô falando aquilo que tá no meu coração mesmo, era já o intuito do canal. Talvez você estava como eu, só olhando o lado negativo, só olhando o que faltava, só olhando o lado sombra da vida, de ficar reclamando, de ficar triste demais. E eu, por experiência própria, porque eu passei por isso, não é bom, não é legal. A gente vai afastando as pessoas incríveis da nossa vida. E isso é muito ruim, então não olhe mais o copo meio vazio, olhe o copo meio cheio, porque você vai ter muito mais pessoas incríveis na sua vida. E talvez era essa mensagem que você precisava escutar hoje. Se o vídeo chegou até você, provavelmente era o que você também precisava escutar. Eu já agradeço de antemão você ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, já curte, já comenta o que achou, compartilha com outras pessoas e pare de olhar o lado negativo da vida, comece a olhar as coisas boas. Provavelmente você tem muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. E tudo que você olhar de querer reclamar, você faça essa autoanálise, essa autorreflexão de que a gente tem muito mais a agradecer ser grato pelo que tem, do que ficar reclamando. E ninguém gosta de pessoa reclamona, a gente gosta das pessoas que é alto astral, que chega sorridente, que cumprimenta, que conversa, que dá um bom dia. Então, que você possa ser uma pessoa, vai ter momentos sim de tristeza, mas que a vida da gente possa ser leve. A vida é muito bela, é a gente que se ferra ela. Tem uma música de um cantor que eu gosto, que faz tempo que eu escuto, que ele fala isso e isso é verdade. Então, até o próximo vídeo.